Oh, glória a Deus, aleluias. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Então, quero inicialmente dizer se temos aqui entre nós adolescentes, podem se dirigir aqui para o salão executivo. Nós vamos ter uma reunião ali na linguagem dos adolescentes acontecendo, ok? E também para as crianças de até 10 anos de idade, nós temos agora aqui no nosso anexo também o espaço Kids, onde as professoras já estão a postos esperando todas as crianças, amém? Dizer da alegria de poder estarmos aqui nesta manhã reunidos. Nós tivemos esse final de semana no nosso acampamento ali em Cocalzinho, o Acampade, e foi uma reunião de pastores, um encontro de pastores, e recebemos pastores de toda a parte do Brasil, todos os líderes de convenções estaduais presentes ali. Foi um momento muito oportuno. O acampamento se encerra hoje ao meio-dia, mas eu acabei terminando a reunião ontem à noite, eu voltando para cá, porque hoje de manhã nós já tínhamos uma reunião aqui às 7h45 com o café de boas-vindas, onde nós tínhamos um grupo de pessoas também reunidos, novos irmãos que recebemos aqui para estar congregando conosco. E agora estamos aqui para esse tempo de louvor, para esse tempo de adoração. Que bênção que você veio, amém, irmãos? Aproveite que você está de pé, então abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, eu quero ler a partir do verso de número 9 até o verso 14. Olhe na sua Bíblia esse texto, e ele diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É para isso que para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Queridos, nós cumprimos a nossa primeira semana do projeto de 1000 horas de oração. Foram 168 horas orando como igreja. Bom, eu não sei se você já se definiu no contexto da oração, no contexto da busca, daquilo que você está pedindo para o Senhor, mas o certo é, nós estamos num projeto de oração, orando, e esse projeto chama 1000 horas de oração, é um projeto que a igreja desenvolve todos os anos. Nós temos um link que eu apresentei à igreja, que está em todos os grupos, e pedi aos irmãos que não têm acesso ou pertencem a nenhum grupo, para que falasse comigo, e muitos eu fiz, então, a inclusão deles nos nossos grupos para participar. Se você diz, pastor, eu estou orando, eu estou cumprindo o meu horário de oração, mas você não se inscreveu no projeto de 1000 horas de oração, então você não está fazendo parte do projeto de 1000 horas de oração. Você está tendo um tempo de oração, que é importante orar. Só que nós estamos falando do contexto de igreja, nós estamos falando no contexto de comunidade, percebe? E lá, com os nomes, é claro que eu vou identificar toda a igreja, aqueles que estão participando. Então, a alegria e o prazer é que todos os crentes, então, se posicionem para estarmos juntos orando.
Então, pensa se você teve uma semana convicta de oração. A vantagem de quando você fala assim, eu tenho um horário de oração, faço parte de um programa, o nosso senso de responsabilidade, ele é aguçado. É diferente quando você fala assim, não, eu vou orar na hora que der certo, a minha vida é muito corrida. Irmãos, quem é que não tem vida corrida aqui? É só pastor que não faz nada, mas os irmãos, todo mundo trabalha. Então, todo mundo tem vida corrida. Se você for pensar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 25 horas seria pouco para nós, 30 horas seria pouco, por causa de tanta coisa que a gente fala, vou fazer nesse dia e não deu certo. Então, o projeto de oração, ele prioriza no seu dia a oração. Porque você fala, hoje eu vou estar orando nesses horários, então cada um estabelece. Então eu quero perguntar, como é que foi sua semana tendo um compromisso de oração mais intenso? Foi melhor ou pior? Uma cheia de resultado, uma cheia de paz, de agonia, de tristeza, de angústia, como é que foi? Então esse é um ponto importante. Todo mundo, todos nós estamos orando na expectativa de uma vida espiritual melhor, não é isso? Porque quando você está orando, você está falando com Deus, você está buscando a Deus, você está pensando nele, você está buscando coisas dele. Então a nossa expectativa nesse contexto é uma vida espiritual melhor. E eu então peguei esse texto de Colossenses para falar aos irmãos sobre um assunto nessa manhã, que é a oração. Ela traz o melhor de Deus para a nossa vida. A oração, ela vai trazer o melhor de Deus para a nossa vida, seja na vida física, profissional, financeira, seja na vida familiar, seja na vida espiritual. A oração, ela vai trazer o melhor de Deus para a nossa vida. E eu escolhi esse texto orando, pedindo a Deus essa direção. A carta aqui aos Colossenses afirma a supremacia e a suficiência de Cristo sobre todas as coisas. Ela enfatiza que Cristo é o cabeça da igreja e do corpo. E ela aqui exorta os crentes fiéis a deixar aquela velha natureza e viver de forma condizente com a nova vida em Cristo, focando nas coisas do alto. Essa é a proposta de Paulo quando escreve essa carta. Então Paulo escreve a fim de trazer uma série de esclarecimentos para a igreja de Colossos. Então, o que Paulo queria com essa carta? O que Paulo queria esclarecer? O que Paulo queria ensinar para a igreja? Porque você lê a Bíblia, você pode ler ela no automático sem discernir determinados pontos importantes. Então essa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo, ele queria trazer aos irmãos o conhecimento da vontade de Deus. Ele queria que os irmãos fossem peritos em conhecer a vontade de Deus. Só que conhecer a vontade de Deus, para muitas pessoas é um enigma. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas as pessoas se perguntam, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que o que eu estou fazendo hoje, estou dentro da vontade de Deus? É isso que Ele quer? Eu estou na essência, eu estou no auge, eu estou vivendo o melhor de Deus, eu estou nessa comunhão. Percebe, muitas das vezes você definir a vontade de Deus é isso. Eu estou convicto, eu tenho plena convicção, eu não tenho dúvida. Então, exatamente por ser importante conhecer a vontade de Deus, que a má compreensão pode gerar grandes prejuízos. Se você não tiver esse entendimento, se você não tiver essa compreensão, às vezes a sua vida espiritual ela vai ficar aquém daquilo que é o que Deus quer. Vai ficar abaixo do plano de Deus para a igreja, para a sua vida, para a sua família, para você individualmente. Então, eu quero perguntar, como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Como é que você pode dizer, pastor, sou crente há dezenas de anos, eu tenho plena convicção, estou dentro
dentro da vontade de Deus. Pastor, desde que aceitei a Jesus, eu nunca saí da vontade de Deus. Quando eu estou falando de sair da vontade de Deus, não é você falar assim, eu desviei, né? Ou eu nunca deixei de tomar ceia, eu nunca deixei de vir nos cultos. Então, esse é o ponto importante. Só que é uma coisa interessante, quando a gente lê a carta de Paulo aqui, ele está querendo levar os crentes a conhecer a vontade de Deus, mas ele não responde especificamente aqui essa pergunta. O que nós podemos dizer da vontade de Deus, de um modo geral, é que Deus tem planos, Deus tem padrões, Deus tem exigências, que só encontramos na Bíblia. Então, quando você fala assim, eu preciso conhecer a vontade de Deus, então você precisa entender e saber o que Deus está falando, o que Deus está revelando, o que Deus quer. Percebe? Foi por isso que você casou, porque você teve um diálogo com alguém do sexo oposto e você entendeu qual era o propósito de vida dele, qual era o propósito de vida dela. Vocês criaram afinidades, vocês criaram propósitos comuns e dizemos, é isso que eu quero. Se alguém perdeu o foco depois do casamento, é uma coisa possível. Mas quando você aceitou Jesus também, você não queria uma comunhão com Ele? Você não queria andar mais íntimo dEle, mais próximo dEle? É igual construir o relacionamento. Agora, muitas pessoas, elas acabam não dando conta de manter um casamento. E a própria Bíblia ensina um ponto interessante: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, do mesmo jeito que você constrói relacionamentos humanos, focado em emoções, sentimentos, em desejos, em vontades, você também tem isso no contexto espiritual. Você está construindo um relacionamento com Deus focado também em anseios, em buscas, em desejos, em vontades. Você quer que o perdão de Deus seja sobre a sua vida, que a direção, que a mão dele, a proteção, o cuidado, a prosperidade, ela entre na sua vida. Então, a gente tem algumas revelações que a Bíblia vai mostrando. Se for a vontade de Deus particular para alguém, só há uma maneira de você dizer, ó, eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a minha vida. É aquela convicção interior. Por que muitas pessoas se convertem? Ela cria uma convicção interior. Percebe? Do mesmo jeito que você cria uma convicção para definir um negócio, uma profissão, percebe? Um casamento, uma viagem, uma mudança, uma compra. Você cria uma convicção, você gera expectativas e certezas. Então, espiritualmente também, nós temos uma convicção para servir a Deus, para buscar a Deus. E essa convicção, ela vem pelo Espírito Santo que trabalha isso na nossa vida. Agora, essa convicção é uma coisa que você manifesta na sua vida e você vai experimentando isso no dia a dia. Percebe? Não é um ato isolado, uma coisa única que acontece na sua vida. São expectativas que nós vamos vivendo no dia a dia. E nós vamos tendo cuidado para não confundir a convicção interna pessoal dada por Deus como um sentimento. Percebe? Sentimentos são pontos da vida humana que você pode ser traído por eles. Porque se você tiver eufórico, se você estiver cheio de paixão, percebe, o seu sentimento ele pode te dominar. Ou se você estiver abatido, cheio de desânimo, de angústia, de tristeza, o seu sentimento pode te dominar. Então a convicção também ela é construída, não é por emoções passageiras ou momentâneas. É uma convicção de fé, que você tem consciência da palavra de Deus, que ela te ensina, que ela te norteia, que ela te forma. Entende isso, irmãos? Não é uma coisa pessoal, eu acho, eu senti um arrepio, então, foi Deus, sabe? Então, são verdades que nós precisamos trazer para a nossa vida. Então, Paulo aqui nesse texto, ele nos dá uma informação valiosíssima, para que a pessoa se coloque em condições de conhecer a vontade de Deus. Ela precisa de alguns ingredientes. Então Paulo vai falar sobre isso.
aqui no capítulo 1, verso de número 9, ele já começa falando: para você conhecer a vontade de Deus, você precisa de ter toda a sabedoria. A sabedoria de Deus aqui, ela não tem nada a ver com o QI, entende? Com a inteligência que você tem para negociar, para fazer negócios, para pensar, para escrever, para ganhar dinheiro. Percebe? Essa sabedoria, ela é um contexto diferente. É a capacidade de você ver as coisas pelo ângulo de Deus. É uma revelação que Deus traz na nossa vida. E aqui é um ponto interessante, porque quando a gente fala dessa questão da vontade de Deus e buscar essa sabedoria de Deus, muitas pessoas falam assim, justificando: ah, pastor, eu não dou conta, ah, eu não sei, eu não sei como lidar com isso. Então, qual que é o segredo bíblico? Tiago escreve capítulo 1, o verso de número 5. Paulo escreve uma coisa que tira todos os argumentos possíveis das pessoas quando elas falam que não tem sabedoria. Ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então esse versículo aqui, ele mostra para nós uma coisa: que ninguém vai dizer o seguinte: ah, eu não conheci a vontade de Deus porque me faltou sabedoria. Ah, eu não fui melhor na minha vida espiritual porque eu não tive quem me aconselhasse, quem me instruísse. Então, primeira coisa que você precisa ter consciência é o quê? Que você não tem a sabedoria. Só depois que você tem a sabedoria, que você diz eu não tenho sabedoria, que você vai chegar a uma conclusão: eu quero ter ou eu quero continuar na ignorância? Então, se você entende que eu preciso dessa sabedoria para entrar na vontade de Deus, aí a instrução é: se você não tem, peça a Deus. Deus nunca vai ficar te devendo, porque se você pedir de coração, com o coração aberto, ela vai vir, a sua mente vai abrir, percebe? E mente, irmãos, é igual paraquedas, só funciona se abrir. A gente tem que abrir a mente para as coisas espirituais. Por isso que a sabedoria, ela é o diferencial de Deus para a nossa vida. Então esse é o segredo, o primeiro segredo que você precisa entender, se você quer conhecer a vontade de Deus. Outra coisa que Paulo fala aqui é que a gente precisa de entendimento espiritual. Entendimento espiritual, ele também é um sinônimo de sabedoria. Mas esse entendimento espiritual é uma dependência total do Espírito Santo, que veio para te ensinar, para te instruir, para te guiar em verdade. Entende uma coisa? Porque quando você vai buscar a sabedoria de Deus, Ele vai te dar revelação aonde? Quando você estiver dormindo? Quando você estiver nas redes sociais? Quando você estiver participando da corrida? Percebe? Ele vai te dar a sabedoria, ela vai vir na hora que você estiver lendo a palavra. Então o entendimento espiritual é o complemento. Você está lendo a palavra e o Espírito Santo está agindo, está guiando a sua mente, está instruindo a sua mente, está trabalhando na sua mente. E é aí que vai gerar a revelação, o crescimento. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 2, os versos 10 e 11, Paulo fala assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha o verso 11: pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então você pensa nessa relação que nós temos com o Espírito Santo, que ele vem justamente para trazer a revelação dos pensamentos de Deus. Está claro isso, irmãos? Por isso que quando Jesus falou assim, que ele viria, quando ele enviasse o Espírito Santo, ele habitaria em nós, em você. Ele se faria presente, ele estaria em instrução. E aí Paulo, cuida do Espírito Santo. Ele fala, não entristeça o Espírito Santo, não apaga o Espírito Santo. É você que faz isso na sua vida.
Se você mantém essa relação, a sabedoria vai vir, o entendimento espiritual vai vir, e você vai crescer espiritualmente. Se você não está crescendo espiritualmente, se você está perdendo a capacidade do entendimento espiritual, a sua relação com o Espírito Santo, ela está em algum ponto defasada. Você precisa fazer essa leitura. Essa é uma verdade. Então, para se conhecer a vontade de Deus, é preciso estar afinado com Deus. Não é isso? Afinado com Deus. Quantos anos você tem de casado? Então, para você casar, você já está dentro de um relacionamento. Depois, se você fala assim, pastor, eu estou casado há 30 anos, eu estou casado há 50 anos. Eu já percebi uma coisa, que a minha esposa, o meu marido tem defeito demais. Mas se você continua casado, você conseguiu fazer uma leitura dos pontos positivos com os pontos negativos. Ou então, a verdade popular, ruim com ele, pior sem ele. Entende? Então, você vai fazendo essa leitura, que com o Espírito Santo é assim. Você precisa manter a relação com ele, a intimidade com ele, para que ele não se entristeça, para que ele não se vá da sua vida, mas ele continue trazendo esse entendimento. Então, o grau de conhecimento que um crente pode ter quanto à vontade de Deus, depende do quanto esse crente se relaciona com Deus. Entende? O seu grau de conhecimento, de comunhão, intimidade, depende do tempo do seu relacionamento com Deus. Por isso que um projeto de 1000 horas de oração, ele tem o foco final o quê? Aumentar a sua comunhão com Deus, melhorar a sua intimidade com Deus, levar você mais para perto de Deus. Entende, irmãos? Esse é o foco. Quem não está interessado em aprofundar a intimidade com Deus, não espere que Deus apareça de repente à noite e diga, vou dizer agora a minha vontade para você. Percebe? Não é assim. É um processo, como se Deus tornasse cada vez mais compreensível a revelação na Bíblia, dando mais entendimento espiritual e convicção a quem está buscando, a quem deseja conhecê-lo. Então, irmãos, em suma, o que Deus nos dá? Deus nos dá princípios nas Escrituras. Ele interfere no nosso dia a dia, Ele trabalha no nosso coração, Ele nos dá convicções pessoais de modo misterioso, conforme a sua vontade, sempre relacionando como o modo do crente se relaciona com Deus. É isso que Deus está fazendo. À medida que você caminha na direção dEle, Ele está focado em te alcançar. Então aqui vem uma pergunta importante. Conhecer a vontade de Deus para quê? Gente, a minha vida está boa. Eu tenho tudo que eu preciso. Carro, casa, fazenda, dinheiro, estabilidade, família. Gente, eu tenho tudo. Conhecer a vontade de Deus para quê? Então, já viu a história de milionários que tiram a própria vida? Que às vezes a gente fica num contexto de necessidade, de miséria ou de pobreza, que a gente fala assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ser uma pessoa realizada, porque aí eu ia poder servir a Deus, dar muito dízimo, dar muita oferta, fazer muita coisa. E você vai perceber que as coisas não funcionam assim. Se não fosse assim, você não viria muitos homens milionários, mulheres que tiram a própria vida e deixam uma fortuna aí. Perdeu o sentido da vida, a vida perdeu o sentido. Agora eu pergunto, essa ideia de perder o sentido de viver pode acontecer com um crente? Pode, porque um crente nesses moldes, que ele vai perdendo a sua capacidade de depender do Espírito Santo e de aplicar os princípios, vai fazer com que ele perca o entendimento espiritual. Aí é uma religiosidade. E isso então
o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele vai fazer isso na vida de qualquer um. Essa é uma grande verdade. Então você precisa conhecer a vontade de Deus. A gente pensa assim, seria que é para aprofundar meu conhecimento na Bíblia cada vez mais? Para me dar um bonito testemunho de um crente maduro, um crente fiel, alicerçado? Para mim assegurar que vou ter uma vida aprovada, abençoada por Deus? Então Paulo dá uma visão um pouco mais além. Quando você olha aqui, Colossenses capítulo 1, verso de número 10, Paulo fala isso, fala assim: é isso, e isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, de modo do seu inteiro agrado. Ele está mostrando isso aqui: vivam de modo digno do Senhor, para que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui está o objetivo legítimo, meu irmão, de se conhecer a vontade de Deus. Você precisa agradar a Deus. E essa é a questão. Se você for agradar a Deus com as suas coisas, com aquilo que você tem, entendeu? Mas só por aquilo que Deus te deu, você não vai entender quem é Deus na sua essência. Por isso que Paulo fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz, eu posso todas as coisas, Paulo não estava dizendo assim, eu sou o super-homem, vou vencer todas as dificuldades. Não, ele estava dizendo o seguinte: eu posso ter todas as coisas, eu posso ter fartura, riqueza, ser um homem milionário, que a minha fé, ela não se abala. Mas eu posso ser um miserável, não ter casa para morar, viver de aluguel, viver na rua, não ter salário, não ter comida, não ter dinheiro para pagar minhas contas. Eu também mantenho a minha integridade com Deus. Entende? Quando ele está dizendo eu posso todas as coisas, ele não está falando daquilo que Deus dá, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus recompensa e retribui a vida das pessoas. É claro, irmãos, que a gente quer ter um objetivo de aprofundar na Bíblia, de dar testemunho, de ter ministério aprovado. Mas esses são objetivos secundários, quase consequência de estar alcançando o alvo maior de agradar a Deus. Então aqui está o núcleo daquele que Paulo desejava aos Colossenses, e orava por isso, para que eles agradassem a Deus. Então é isso que Paulo está falando aqui nessa carta. Então aqui faço outra pergunta: como é que você pode então agradar a Deus? Então, na primeira ideia que a gente tem de agradar a Deus, fala assim: eu ir para a igreja, eu estou na igreja, eu estou agradando a Deus. Eu ler a Bíblia toda em um ano, está todo mundo lendo a Bíblia, então eu também estou no projeto de ler a Bíblia em um ano, estou no propósito, eu vou agradar a Deus. Eu vou evangelizar o maior número de pessoas possível. Eu vou evitar me contaminar com as propostas do mundo. Irmãos, tudo isso é muito bom, mas são apenas parte de um todo. Para você agradar a Deus, o Paulo está dizendo, você precisa viver de modo digno dele. Tudo que você faz, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias no mês, tudo deve ser feito de modo digno de Deus. E o crente, eu e você, devemos nos empenhar para ter uma vida mais santificada possível, a fim de agradar a Deus no máximo. Então há um processo acontecendo. Por isso que você tem que tomar cuidado, que se você fala assim, eu fiz o projeto de vida no começo do ano e pronto, eu já linkei com os céus e agora tudo vai acontecer. Você começou bem o seu ano, mas não quer dizer que pelo fato de você começar bem o ano, você não pode terminar mal. O grande problema da nossa vida, da vida de todas as pessoas, é a ideia da continuidade. Você precisa começar bem, mas também terminar bem. E o grande problema da nossa vida é justamente esse. A gente pode ter motivação, a gente pode ter propósito, a gente pode ter alvo, mas a gente pode, na caminhada, por causa das lutas, das intercorrências, dos problemas, a gente pode começar a perder o foco e o alvo.
Então Paulo aqui, agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita. Paulo aqui, ele apresenta 4 pontos práticos de como é que você vive segundo a vontade de Deus, como é que você entra na vontade de Deus, como é que você agrada a Deus. Então Paulo, ele vai falar, olha, a partir do verso de número 11. Então Paulo fala assim, olha, no verso 10 ainda, de modo que você possa agradá-lo. No verso 10 ele fala assim, ó, frutificando em toda boa obra. Queridos, eu fico com pena do crente que se concentra exageradamente em saber a vontade de Deus para a sua vida, de maneira panorâmica, como se fosse um grande projeto. Se você viver as coisas simples do dia a dia, de um modo digno de Deus, você vai estar se encaixando na vontade dEle. Percebe que a vontade de Deus, ela começa de um modo muito simples, né? Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 31, Paulo fala assim, portanto, se você vai, 1 Coríntios 10, 31, ele fala assim, se você comer, se você beber, ou você fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Percebe? Ele está falando de comer, que é a coisa mais básica da vida. Ele está falando de beber a sua água diária, é a coisa que a gente não passa sem. Agora ele fala, qualquer coisa que você fizer, vou pentear o cabelo para a glória de Deus. Vou passar um perfume para a glória de Deus. Vou vestir uma roupa para a glória de Deus. Percebe? Estou falando coisas que você já fez hoje. Quantas vezes? Então a gente tem essa instrução. É isso que Paulo, ele está falando. Você frutificar e você fazer tudo para a glória de Deus. É com esse espírito que tudo que esse crente produzir será frutífero. Seja uma ousada pregação para uma multidão de pessoas, ou a liberação de um perdão, ou uma simples ajuda que você dá para alguém, que você estende a mão, que você dá um bom dia, que você diz, Deus te ama, Deus te abençoe. Entende, irmão? São coisas simples. Porque a gente pensa em dar frutos, o pastor Israel, ele é frutífero porque ele prega. Não. Eu, na minha pregação, o que eu faço e ofereço para Deus, ela pode ser avaliada tanto quanto num perdão que você libera para alguém, numa ajuda que você dá para alguém. Percebe? Porque às vezes o que acontece hoje, muita gente que lida com a palavra de Deus, que está fazendo isso tecnicamente, profissionalmente, filosoficamente, fazendo isso dentro de uma inteligência artificial, porque esse é um outro problema que a gente está vendo também avançando para dentro da igreja e entrando na agenda de muitas igrejas e pastores. Então cada boa obra, irmãos, foi preparada por Deus. Percebe? É isso que Efésios capítulo de número 2, verso 10, Paulo fala. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então aqui, fomos criados por Deus para fazer boas obras. E Deus preparou todas as coisas para que a gente pratique isso. Ou seja, Deus te deu capacidade, Deus te deu possibilidade, Deus te deu instrução, Deus te deu sabedoria. Entende? Então você, com certeza, você pode frutificar no reino de Deus, sendo fiel, vivendo de modo digno, entendeu? Tomando cuidado na sua vida, vivendo em santificação, fechando todas as brechas naquilo que diz respeito à sua vida, naquilo que você vive diariamente. Então Paulo está falando aqui o modo de você viver de modo digno de Deus. Por isso que ele coloca aqui, frutificando em toda boa obra. No verso 10 ele ainda coloca, no final do versículo, crescendo no conhecimento de Deus. Por que é importante você entender isso, irmãos? Porque às vezes a gente diz assim, eu já cresci, tudo que eu tinha que crescer em Deus, eu não tenho mais nada para aprender. Percebe?
a maior ignorância espiritual que alguém poderia dizer, porque Deus, Ele é inesgotável, percebe? A palavra de Deus, ela diz que se renova todo dia, por isso que a gente manda ler a Bíblia indefinidamente, indeterminadamente, porque cada vez que você lê, você vai tendo um grau de compreensão diferente, você vai melhorando, você vai tirando outras lições, você vai melhorando a sua vida e conduta. O grande problema de muitas pessoas quando chegam no final da vida, até mesmo pastores que entram em crise, porque começam a enfrentar problemas que não imaginaram que ia enfrentar. Servi a Deus a minha vida toda, olha o que me aconteceu no final da vida. Aí, se a pessoa não estiver tendo uma compreensão nova, uma revelação nova, muitos podem perder a convicção de fé, aquela convicção que foi criada na leitura da Bíblia, na trazida na oração, no crescimento na comunhão. Então, esse verso aqui, ele não é repetição do verso de número 9 que Paulo está falando. Paulo, no verso 9, olha aqui Colossenses, verso de número 9, primeiro Colossenses 1:9, ele fala assim: desde que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. No verso 9, Paulo fala para você cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora ele está falando aqui para você pleno do conhecimento do próprio Deus. Então o conhecimento de Deus é aquele conhecimento que ele pode vir por instrução, por graduação, por leitura, por história. Você já ouviu falar, Deus fez no princípio, Deus agiu, Deus operou. Você tem conhecimento do que Ele faz. Mas agora, crescer no conhecimento de Deus é no seu relacionamento com Ele. O que Ele faz na sua vida, o que Ele significa na sua vida, o que Ele vale na sua vida. Não é o que foi na vida dos outros, naquilo que Ele fez no passado, é o que Ele está fazendo hoje, é o que Ele vai fazer ainda hoje na sua vida. Entende a profundidade disso, do que Paulo está falando e trazendo aqui como revelação? Então quem faz a vontade de Deus e agrada a Ele, está investido na sua comunhão com Deus, e vai terminar a vida conhecendo Deus cada vez mais na intimidade. Por isso que vai crescendo mais e mais em glória, em comunhão, em intimidade, em revelação, em entendimento. A vida cristã, irmãos, é uma subida, é um degrau, que você sobe essa escada e não para. Se você está num nível de escalada espiritual e você parou num determinado nível, num determinado degrau, ali pode começar a queda das pessoas, porque se você não acompanha esse crescimento, você vai estabilizando, vai se acomodando, vai tendo as mesmas experiências, vai tendo a mesma conversa, vai tendo o mesmo entendimento, e você não vai crescer. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Você pode dizer hoje que conhece a Deus mais do que você conhecia há um ano atrás? Entende? É você que constrói isso, é você que está fazendo isso. Cada um está trazendo para a sua vida esses resultados que eles poderiam ter. Olha ainda na sua Bíblia, no verso de número 11, Paulo fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder. Então agora aqui, Paulo vai dar uma outra conotação, porque a palavra está aqui que faz os olhos dos homens brilhar, que é o poder. Não é todo mundo que quer ter poder. Poder de mando, poder de influência, poder de fogo, poder financeiro, poder de emoções, de sentimentos, poder de influência. Todo mundo tem algum tipo de poder, todo mundo tem algum nível de carisma. E quando ele está falando aqui sobre fortalecidos com o poder, Paulo está dizendo uma coisa interessante, que quem agrada a Deus fica mais poderoso em termos espirituais. Percebe? Às vezes as pessoas falam assim: eu vou entrar pelo mundo político,
né? E aí a pessoa, ela está focando de uma hora para outra, ela se tornar uma autoridade, ela tem um poder diferente que só mesmo alguém que tem um título, ou que passou num concurso, ou que fez uma graduação que tem. Só que Paulo aqui está falando de um poder espiritual. E eu não estou me referindo aqui simplesmente a curas, milagres espetaculares. Paulo associa aqui o poder espiritual com perseverança. Ele está falando com longanimidade. Ele está falando de alegria. Ele está falando do fruto do Espírito, que não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, não tem nada a ver com os títulos de formação e graduação secular que você tem. Não tem nada a ver se você é casado, é solteiro, se você tem filho ou não tem filhos. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a casa que você mora, com o carro que você anda, se você é branco, se você é negro, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, se você é índio. Percebe? Não tem nada a ver. Ele está falando de um poder que vem na relação com Deus, para todos os filhos de Deus. Ele está falando de perseverança, de insistência em suportar as dificuldades numa vida que agrada a Deus. Ele está falando da longanimidade, que é a largueza de ânimo com os que provocam essas lutas e dificuldades. O poder gerado, irmãos, pelos frutos do Espírito é o tipo de poder que interessa na vida cristã. Gálatas 5, versos 22 e 23. Então Paulo, ele fala justamente sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ele está mostrando aqui uma coisa importante. Agora eu digo para você, você quer avaliar se você é fraco espiritualmente ou você é poderoso em termos espirituais? Faz um teste. Está aqui a escala que você vai dar nota para você. Você é uma pessoa cheia de amor? Você é uma pessoa cheia de paz? Promove a paz, promotor de paz? Você é cheio de alegria? Você é paciente? Você é uma pessoa amável? Você tem bondade? Você vive num contexto de fidelidade? Você se supera com a mansidão? Você sabe lidar com o domínio próprio? Entende? Você vai responder para você mesmo. O problema é que às vezes a gente se engana, porque a gente é muito bom para dar nota para nós e é muito carrasco para dar nota para os outros. Você vai perceber uma coisa interessante. Toda vez que a gente pergunta para o marido: marido, que nota que você dá para você como marido? Ah, pastor, eu não sou lá muita coisa não, mas eu acho que pelo menos 8. Aí pergunta para a mulher, lá vem um 4. Entendeu? Percebe? Você pergunta para a mulher que nota que para dar para ela, normalmente as mulheres é mais, algumas, né? Às vezes são mais realistas. Ah, pastor, eu sou difícil mesmo, pastor. Ah, eu falo muito, eu cobro demais. Essa é a característica. Mas você vê que na hora de dar as notas, as pessoas ficam aquém. Gente, espiritualmente isso também é assim. Só que você pega o fruto do Espírito, que é o que o Espírito faz. Quando ele está falando do fruto, ele não está falando se você é batizado com o Espírito Santo, se você fala a língua, se você tem dom, se você tem poder de curar, se você tem revelação, se você expulsa demônio. Percebe? Existe a nossa relação com o Espírito Santo, que vem com as ferramentas do Espírito, que são os dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, discernimento de espírito, operação de maravilhas, dom de profecia, variedade de língua, interpretação de línguas. São dons específicos que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Agora, aqui ele está falando do fruto. Fruto aqui é caráter de Cristo impregnado em nós, a marca de Cristo na nossa vida. Para a gente ser semelhante a Cristo, nós precisamos então ter essas marcas. Outra coisa que ele fala aqui, ainda no verso de número 11, ele fala assim: com a força, com a sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria.
Então ele vai agora falar da alegria, e no verso 12 fala assim: dando graças ao Deus Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos na luz. Então, duas coisas que o coração deve estar sempre cheio: de alegria e gratidão. E essa lista aqui de alegria e gratidão é uma lista que não tem fim, e cada um vai listar os seus motivos. E Paulo afunila aqui a gratidão a Deus de um modo específico: Ele vos fez idôneo para vocês participar da herança dos santos na luz. Então os santos em Cristo, irmãos, herdarão com Ele o reino de Deus, e vão estar para sempre com Ele no céu, na vida eterna, sobre a luz do próprio Deus. Cada crente recebeu uma parte dessa herança, e para receber isso, você deve ter sido feito idôneo, adequado para essa condição. Então como é que foi o processo de Deus para fazer isso na nossa vida? O verso 13 responde, fala que Ele nos resgatou do domínio das trevas, que Ele nos transportou para o reino de seu Filho. Ele fala que em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Está mostrando como é que Ele fez isso na nossa vida. Então, seja como for, o fato é que quem nasceu um miserável pecador se tornou um herdeiro de Deus. Vocês não dão nem um aleluia por causa disso. Isso significa nada para você não, irmãos? Você nasceu um miserável pecador e se tornou um herdeiro de Deus, um filho de Deus. Aleluia. Aprenda a dar valor nas coisas espirituais. Então são verdades espirituais que mudou a nossa vida e que mudou a nossa história. Nós temos muito que nos alegrar e agradecer a Deus que nos deu esse valor. Percebe? Olha essas palavras: no pleno conhecimento, toda sabedoria, no inteiro agrado, toda boa obra, pleno conhecimento, todo poder, toda perseverança. Está vendo aqui, irmãos, a ênfase de Paulo é na totalidade. A vida cristã é assim, ela é completa, ela é total, ela é perfeita, ela é plena. Qualquer coisa aquém disso, irmãos, não satisfaz e nem alcança o alvo que Deus estabeleceu para nós. Então, se você tem expectativa em Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Deus também tem expectativa em você. Você já viu uma frase que rola por aí? Deus é fiel. Amém, irmãos? Mas a frase é assim: e você? Então, esse é o contexto. Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo de número 5, verso 48, uma verdade espiritual: sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. O que a Bíblia está falando aqui? Que Jesus está falando de uma possibilidade. Então essa perfeição é você deixar o fruto do Espírito ser a marca de Cristo na sua vida. Se você tiver essas características que foram colocadas aqui: amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Se você tiver essas virtudes, irmãos, são as virtudes de Cristo que estão impregnadas em nós, vai fazer toda a diferença. Então esse completo aqui é o máximo que você dá conta de ser. A vida espiritual, ela é uma conexão entre o ser humano e o divino, e pode ser desenvolvida por meio de várias atitudes, como você reconhecer o seu papel no mundo, por você ser grato, por você praticar o perdão, por você orar, por você dialogar com Deus. Então é assim que nós construímos a vida cristã. E muitos que planejam buscar a Deus, às 11 horas da manhã, 11 horas da manhã vou buscar a Deus, morreram às 10h30. Percebe? Porque o tempo de buscar a Deus é hoje, é agora. É o tempo que você está tendo condições de pensar, que você está respirando, que você está vivo. É assim que a gente constrói a nossa vida espiritual. Então tem um senso de urgência nas questões espirituais. Não ore por fardos leves, peça a Deus ombros fortes. Percebe? Senhor, a minha cruz é muito pesada, corta um pedaço dela. Não, pede a Deus para te dar um ombro, para você ter resiliência, para você enfrentar, porque tudo isso aí vai ter uma aplicação lá na frente.
vai te tornar muito mais capaz, muito mais maduro, muito mais firme, muito mais convicto. E infinitamente melhor conhecer fatos sobre Deus é conhecê-lo pessoalmente. Jesus chegou a dizer que esse é o princípio da vida eterna, que te conheçam, é conhecer esse Deus. A experiência, irmãos, não é o que acontece com você, mas o uso que você faz daquilo que acontece com você. Porque se você for pensar só naquilo que acontece com você, você pode ficar surumbático, desanimado quando você tem coisas negativas acontecendo, quando você tem perdas, quando você tem prejuízo, quando você tem doença, quando você tem perseguição, quando as coisas não dão certo. Mas o que você faz com isso quando isso acontece? Onde é que está seu Deus? Onde é que está sua fé? Onde é que está a sua convicção? Onde é que está a vontade de Deus? Irmãos, o não de Deus é melhor do que o nosso sim, creia nisso. Essa é uma verdade espiritual que nós não podemos sair fora. Quando você estiver na direção errada, lembre-se, Deus permite retorno a qualquer momento, de qualquer ponto da estrada. Para ouvir a voz de Deus, diminua o volume do mundo ao seu redor. Percebe? Às vezes nossa vida está cheia de ruídos, cheia de gritos, cheia de coisas, e a gente não para ouvir a voz de Deus. Lembra de Elias? Quando ele foi para a caverna, quando ele estava na crise, veio o trovão, veio a tempestade, e a presença de Deus não estava. Mas quando tudo fez aquele silêncio, ele ouviu a voz de Deus. A gente precisa aprender a desligar essas coisas da nossa vida para se concentrar em Deus. Mantenha a cabeça e o coração na direção certa, e você não terá que se preocupar com seus pés. Percebe? Os seus pés não vai deixar sua cabeça para trás, mas eles só vão onde você pensar. Ele vai dar o rumo que você, ele vai no rumo que você colocar e construir na sua mente. Quem não evitar as iscas do diabo, irmãos, vai terminar no anzol dele. A ofensa é uma isca de Satanás, que muitas das vezes tira a pessoa do foco, da tristeza, gera angústia, gera insatisfação. Isso é uma isca de Satanás. Aprenda a ver o tentador por trás das tentações. Quando você tiver a impressão de que já sabe tudo, lembre-se que isso é apenas uma impressão. Isso não é uma verdade. Você tem que ser aberto. Se tem uma coisa que um crente tem que ser até morrer, é ensinável. Se nós falarmos que não temos mais nada para aprender, nós estamos eliminando a função do Espírito Santo na nossa vida. Ele veio para ensinar. Espírito Santo, o Senhor já cumpriu na minha vida o que o Senhor tinha para fazer. Eu não tenho mais nada para aprender, pode sair da minha vida. É isso que você está dizendo. Entende, irmãos, a profundidade disso? Ele veio para isso, para ensinar. Se eu não tenho nada para aprender mais, então o Espírito Santo eu não preciso dele. Então a gente precisa entender que essa impressão de saber tudo é apenas uma impressão. Quando Deus te aparecer distante, eu te pergunto, quem se afastou? Quando você fala assim, Deus está distante, eu te pergunto, quem que afastou? Entende? Você tem que saber fazer essa leitura. Não foi ele que se afastou. Para quem se mantém de joelhos, irmãos, será muito difícil tropeçar. Aleluia. Se você se manter de joelho, você não vai tropeçar. Aleluia. Deus lhe dá a oportunidade, irmãos. O sucesso depende do uso que você faz delas. Por isso que você precisa aprender a gastar tempo com Deus. Quem está sem Deus já está morto espiritualmente. E é somente em Jesus que vai haver vida espiritual para todo aquele que nele crê, que se arrepende dos seus pecados. Porque o pecado mata a vida espiritual, mas Jesus restaura. Quando você creu em Jesus como seu Salvador, esse foi o início de uma nova vida espiritual. Então você precisa crescer, e você só cresce passando tempo com Deus. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos: meu filho, você precisa comer, para você crescer, para você ficar forte, né? E essa foi
a dinâmica que eu dei para os meus filhos. Meu filho, você precisa comer e crescer, você ficar forte e grande igual o papai. Eu falava isso para os meus filhos. Hoje eles se arrependem porque queriam só o meu modelo. Porque, gente, por que eu não pensei numa pessoa maior? Entende? Do mesmo jeito que a gente cresce pouco fisicamente, espiritualmente também. Então a convivência com a fonte de toda a vida é que fortalece a vida espiritual. E para passar mais tempo com Deus, há duas coisas que você pode fazer regularmente, que é aquilo que nós temos como projeto para a nossa igreja o ano de 2026. É ler a Bíblia e orar. Não existe outro meio de você crescer, de você fortalecer, de você crescer nessa comunhão, de entrar na vontade de Deus, de aprender isso. Nós colocamos na mão de vocês a ferramenta. Está aí, irmãos, o cartão. Faça a leitura bíblica todo dia. Está aí, irmãos, o projeto 1000 horas de oração. Ore pelo menos 1 hora por dia. Por isso que Deus nos deu todos os meios para nós sermos mais que vencedores, aleluias, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que está conosco. Se você entender isso, você vai concluir que a oração, ela vai trazer o melhor de Deus para a sua vida espiritual. E é isso que Deus quer fazer na sua vida em seu favor. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar com você.